E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Então, todos os clubes, Boa noite. Boa noite. Boa noite. Todos estão me ouvindo bem? Sim, Joia. muito bem. Tudo bom, Cris? Tô bem, meu amigo, tudo bem? Tudo. Coisa boa ver você. Ricardo também está aí? Ricardinho de Recife? Não, Ricardo Rodrigues. Tá, Rodrigues, ele O mesmo. Ricardo estava aí. Eu sou o Ricardo. Olha É lá, ele ó. mesmo. Sempre dentro do Dirigindo. carro, né, meu filho? Vamos lá. Quem é de Recife aí, pessoal? Um pouco. Wilson. 23 anos em Recife. Boa. Vamos lá, galera. Deixa eu projetar aqui. Eu que sou acostumado a usar basicamente o Google, né? Pela minha relação de parceria, sempre eu levo um pau nesse Zoom aqui, mas vamos ver. Share the screen aqui no vídeo. Ele só passa para a gente dar os ovos para ela. Vocês estão conseguindo ver aí? Chegou. Sim. Boa. Bom, pessoal, deixa eu falar um pouco da minha história para vocês, e aí a gente entra nesse bate-papo aqui da minha apresentação, mas eu queria que a gente fizesse algo diferente, tá? Eu não quero colocar slides para vocês aqui e ficar aquela apresentação chata, né? Eu vou contar um pouco de como é que foi minha trajetória, e aí, obviamente que eu quero que vocês se identifiquem com isso, e com base nessa identificação, a gente abra para conversar, escutá-los e realmente a gente tornar isso uma mentoria e não uma apresentação. Eu gosto muito dessa troca, né, de perguntas, de que vocês possam verdadeiramente aproveitar esse espaço aqui para se enriquecer de informação que possa ajudá-los no dia a dia. Tá? Então, vamos lá. Falar um pouquinho da minha história, como é que o Jangue entrou na minha vida, como é que a gente criou o Instituto Êxito e qual o tamanho que a gente se encontra hoje. Eu vi que algumas pessoas são da área de tecnologia aí, que é basicamente o meu DNA. Bom, eu venho de uma infância simples, bem como vários empreendedores aqui que contam as suas histórias, inclusive o nosso presidente Jangue. E você que é de Recife, eu morei num bairro chamado Casa Amarela, que eu morava próximo da estrada do Arraial, basicamente alguns metros da estrada do Arraial. E, apesar da minha infância ter sido simples, ela foi uma infância maravilhosa, né? Então, uma infância absolutamente feliz. Então, eu não tenho nada o que reclamar de ter tido uma infância simples. Eu acho que hoje, tirando Deus, né, boa parte do meu sucesso vem de tanto que eu aprendi na minha infância, né? Principalmente a ser resiliente. Com 12 anos de idade, o meu pai, minha mãe é funcionária pública municipal, ela foi professora municipal a vida toda, e meu pai, funcionário público federal da Rede Ferroviária Federal. Não sei se vocês chegaram a conhecer a Rede Ferroviária, mas ela foi extinta. E no momento que ela foi extinta, o que é que aconteceu? Quem é funcionário público, estadual, federal, quando seu órgão é extinto, você não pode ter uma carteira assinada, porque se você tiver uma carteira assinada, você não consegue mais ser reintegrado. A reintegração, obviamente, depende de algumas autorizações, e se for federal, inclusive do presidente da República. E meu pai passou praticamente 10 anos liderando um movimento no Nordeste de reintegração de praticamente todos os funcionários públicos da Rede Ferroviária Federal. Foi uma quantidade imensa, acho que mais de 10 mil ele conseguiu reintegrar, e aí eles assumiram outros cargos, e hoje meu pai, inclusive, está na AGU ainda. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, durante esse período que ele ficou sem trabalhar, obviamente, a gente morava num apartamento alugado, e atrasou o aluguel, e minha mãe foi negociar com o dono do prédio, né? Porque ele era dono de um prédio todo, era aqueles
apartamentozinho caixão, né? Não sei se todos aqui sabem o que é, mas é aquele que não tem pilotis, ele é no chão. Normalmente tem térreo e primeiro andar. E eu ainda tinha a gratidão de morar no último térreo, que ainda tinha quintal. Então, eu criava minhas codornas lá, meus pássaros, cachorro e tudo mais. Mas, pois bem, quando minha mãe foi negociar, o cidadão lá, muito gentil, só que não, deu em cima da minha mãe. E aquilo, para mim, foi um ato de crueldade muito grande, porque o cara se aproveitar de uma situação de vulnerabilidade daquela, eu tive vontade de pular no pescoço dele na hora, mas me contive, minha mãe foi muito habilidosa, soube tratar a situação, e naquele momento, quando eu saí daquela casa, eu decidi que eu ia trabalhar para dar um apartamento à minha mãe, para ela não passar mais por uma situação constrangedora daquela. Então, essa foi a virada de chave mental e o meu propósito e o meu objetivo, que era dar um apartamento à minha mãe. Antes, era ter uma BMW, porque todo dia eu ficava esperando um dono de uma distribuidora de remédio passar na frente da minha casa, porque ele tinha vários carros importados, e quando ele passou com uma BMW, ele tinha... Sou mais antigo, tá, gente? Tenho 47 anos, então tinha um carro chamado Miura, que ele era todo aceso e tal. Então aquilo ali me chamava muita atenção, porque ele passava a noite e eu ficava fascinado com aquele negócio. Certamente o Ricardo já deve ter feito algum seguro de Miura aí, mas de BMW com certeza ele fez. Então, quando ele passou com a BMW, eu fiquei encantado com aquela situação e disse, eu quero ter uma BMW. Mas depois eu mudei e passei a querer comprar um apartamento para minha mãe. Com 15 anos, eu resolvi sair de casa, porque eu queria estudar tecnologia, estudar informática. E tem um curso que ainda existe em Recife, você sabe qual é, Ives? Que é o Interdata. Para mim é um centenário aquele negócio. E o cara está vivo, firme e forte, viu? E aí eu fiz curso na Interdata e uma coisa que me fez ganhar uma aceleração muito grande no curso de informática que eu fiz na Interdata é que eu tinha feito datilografia antes. E como eu tinha feito datilografia no Sindicato dos Professores, quando eu fui fazer o curso de digitação, foi muito legal, porque parecia que eu já tinha feito curso de digitação. E o professor chegou para mim e falou, você já fez curso de datilografia? Eu falei, não, meu amigo, não sei nem o que é isso. Ele falou, não, então você é autodidata. Eu vou lhe dar cursos aqui para você ser monitor. Não, eu vou pagar para você ser monitor. Eu falei, não, eu não quero ganhar dinheiro. Eu quero trocar a minha monitoria por curso de programação, porque eu queria fazer programação. E aí eu fiz programação em COBOL, C++, e essas coisas de velho, né? Porque hoje não tem mais isso. Hoje você tem um chat GPT que você coloca os códigos lá e ele já gera para você tudo que você quer. Então, ontem eu estava conversando, só abrindo parênteses, com um programador. COBOL ele não gera não, viu? COBOL só a gente. COBOL é só os antigão. E aí, o menino falou, Cláudio, nunca foi tão fácil desenvolver. Eu posso pegar 5 jobs hoje só por conta do chat GPT. Então, eu fico jogando tudo que eu tenho que programar e ele vai me dando pronto. Então, realmente, a gente vai ter uma mudança na aceleração de profissionais de programação muito grande, né? Pois bem, e aí eu comecei a minha carreira, entrei numa empresa de software para gestão empresarial chamada Procenso. Comecei como programador, não durei 2 meses, porque eu sou um cara de venda, eu gosto de estar conectado com pessoas, gosto de estar na rua, de fazer network. Então, para mim, foi uma prisão ficar 2 meses dentro de uma sala programando, principalmente em COBOL. Então, eu resolvi sair da empresa, e quando eu fui falar com o dono, ele gostava muito de mim e falou, não quero que você saia, escolha uma outra área para você ficar. Eu falei, eu quero ir para a área de atendimento, que era pós-venda, né? Os vendedores vendiam, eu ia lá, implementava o sistema, treinava os usuários e tudo mais. Então, eu acho que isso teve um papel super importante na minha vida, para que eu pudesse entender vários modelos de negócio. Então, eu digo que a minha vida é muito parecida com aquele filme de Quem Quer Ser um Milionário. Quem já assistiu aí? Então, é muito legal, né? Todo mundo acha que o cara está fraudando, mas ele sempre teve uma experiência que liga a resposta verdadeira do desafio. Então, eu sou muito isso aí. Então, eu passei por várias situações
de aprendizado na minha vida que fez com que a minha mente se projete diferente. Então, já trazendo para vocês assim o que é um dos meus principais pilares de sucesso, é conseguir enxergar coisas onde as pessoas não enxergam. Isso eu estou falando com muita humildade para vocês, e, por favor, desde já, entendam toda a minha fala com muita humildade aqui. Eu não quero ter reserva do que eu vou falar para vocês, porque eu estou aqui de coração aberto para passar o que é a minha vida. Eu sou real, né? Se alguém tentou stalkear meu Instagram achando que ia ter 1 milhão de seguidores, não vai ter e nem nunca terá, porque todas as pessoas que estão no meu Instagram eu conheço, todas elas. Então, eu faço questão disso. Eu devo ter 3.700 e alguma coisa lá, eu conheço todo mundo. Em algum momento, essa pessoa passou na minha vida e eu habilitei ela para entrar na minha rede social. No primeiro evento que a gente fez do lançamento do Instituto Êxito, eu inventei de abrir o meu Instagram, deu a maior treta, até hackeado eu fui, então o cara de TI sendo hackeado foi gozado esse negócio, mas porque realmente eu não estava preparado para aquilo e vi a minha vida muito louca com aquilo e eu não gosto de exposição, eu gosto de uma coisa, quem está no meu Instagram, a Cris está lá, o Ricardo está lá, eu sou muito real, gente, eu posto o que eu gosto de fazer, se eu estou andando no cavalo, se eu estou tomando uma cachaça, eu sou real, entendeu? Eu sou um empresário real, então, assim, não tem conversa de criar coisas, só não gosto de estar postando sentado em cima de carros e tudo mais, se viagem assim eu não gosto não, mas em cima de cavalo eu gosto. Mas vamos lá. Então, depois que eu vi que eu estava crescendo muito nessa empresa de software, de gestão empresarial, surgiu o Windows. Vocês perceberem como eu sou antigo, né? Então, no nascimento do Windows, os concorrentes começaram a desenvolver a plataforma para concorrer com a nossa, que era em DOS e COBOL, usando... Deixa eu me lembrar qual era aquela... Maria. Era o Windows com... Visual Basic? Não, tá vindo na minha cabeça Python, mas Python é mais atual. Não era... Cara, C++? C++ já tinha no nosso, porque a gente tinha um terminal que a gente já usava, mas daqui a pouco eu lembro. E aí o cara botou Naquela época era VB ou Delphi. É Delphi. Beleza, Delphi. E aí, resultado, o cara botou o computador na frente da loja dele, com a telinha azul, e a gente começou a perder negócio por conta do Windows. E eu cheguei para o dono da empresa e falei, velho, perder por WO eu não aguento. Eu posso perder na raça, disputando com o cara, mas a gente tem que migrar para um Windows. E aí foi um grande aprendizado naquele momento que ele virou para mim e falou, cara, sou mais velho do que você, esse negócio de Windows é modismo. Não vai dar certo. E ele quebrou por conta do Windows, né? Então, fica aí a lição de que a gente tem que estar atento, principalmente no mundo que a gente vive hoje, a todo e qualquer movimento com relação à inovação para o seu negócio, tá? E falando em movimento, se o seu negócio não estiver aqui no celular, ele não é negócio, tá? Então, não adianta, minha plataforma é maravilhosa, mas se o cara tiver que conectar aqui para poder entrar, é complexo. Então, tem que estar no celular. Se não tiver no celular hoje, você não vai conseguir crescer o quanto que você quer, né? E aí, depois disso, eu fui para o mercado corporativo, trabalhei em uma revenda pequena, que aprendi muito, e eu sempre digo que um outro pilar que eu tenho, que me fez chegar ao sucesso, é o de gratidão, né? Então, eu não esqueço de ninguém que me ajudou durante a minha trajetória de empreendedorismo, e que ainda ajuda, e nunca vou esquecer, e eu sempre tento ajudar essas pessoas de alguma forma, né? Para que eles entendam que eu estou aqui para poder servi-los de tanto que eles fizeram para mim e até onde eu cheguei, né? Então, depois essa revenda pequena, eu aprendi muito como me relacionar com clientes. No segundo momento, eu fui para... Aí ela não suportou o meu tamanho, foi muito doloroso sair, porque eu gostava muito do cara. Ele me ensinou muito, assim, a me relacionar com um cliente grande, um cara muito foda, assim, comercialmente, e foi muito bom ter aprendido com ele, George Gomes, da Coptec Informática. Depois disso, esse cara foi um dos maiores distribuidores da HP no Brasil, e ele quebrou e teve que se reinventar, e eu cheguei nesse momento lá, ajudei muito ele.
Depois eu fui para uma outra empresa chamada New Supre. Essa daí talvez você conheça, isso é a empresa que praticamente pegou o mercado de geórgia da HP. Então, eu vendi muito Compaq, aprendi o que era servidor, alta disponibilidade, então vendi muita infraestrutura. Só que eu percebi ali que a New Supre era uma empresa que vendia muita lata, vendia muito hardware. E o mercado estava tendo um direcionamento natural para a área de serviço. E aí, com a chegada da Dell no Brasil, parceiros que vendiam IBM, HP, Compaq, começaram a ficar para trás, porque o grande problema desses fabricantes era a logística. Aí chega a Dell e diz assim, ó, eu tenho a mesma qualidade de tecnologia, de alta disponibilidade, e você acompanha a entrega desse serviço. Ou seja, os caras criaram um site. O que é que a Dell fez? O problema de entrega, eles mapearam qual era o problema da HP, da IBM, da Compaq para poder entregar, que eram os insumos. Então, ele criou um CD onde ele colocou todos os fabricantes ao redor e disse, ó, se você quiser me vender, você tem que estar aqui comigo. E aí, ele conseguiu fazer uma entrega absolutamente mais rápida. Enquanto a IBM durava 2 meses para entregar, eles entregavam em 15 dias. Os caras cresceram no Brasil por conta da logística. E aí eu vi que esse negócio de vender hardware estava ficando commodity. E eu fui para o mercado procurei empresas que tinham uma pegada mais de serviço. Encontrei a LANLink, que era o meu concorrente, né? E que foi a minha grande escola. Então, eu entrei na LANLink como vendedor, que a gente chama lindamente de gerente de negócio, ou account manager. E aí, foi impressionante, assim. A LANLink foi uma experiência, para mim, surreal. Eu batia todas as metas, eu era o melhor vendedor, eu entrei na Regional Pernambuco, que faturava 1,5 milhão no ano, e saí para poder empreender com 35 milhões em 6 anos de atuação. Assumi regionais da Bahia, regional da Bahia, que não dava resultado, só dava negativo e dei positivo. Então, assim, foi uma experiência gigante para mim, sobretudo de governança. Então, eu me preparei muito na LANLink. Na época, eu fiz um programa da Fundação Dom Cabral, que depois me motivou a fazer a pós-graduação, mas é o PAEX, Parceiros para Excelência, que eu super indico para vocês, tá? Então, se você quer crescer na sua operação, procura o PAEX, que é um programa absolutamente mais barato do que o MBA deles e que vale muito a pena, porque você só tem professores extraordinários que vão participar de cada momento com vocês, né? Isso para a governança foi muito importante na minha vida. E eu entrei como vendedor na LANLink, depois passei para gerente comercial, depois diretor e sócio. Era reconhecido nacionalmente. Meu nome era tão forte que as pessoas achavam que LANLink era meu sobrenome. Cláudio LANLink, Cláudio LANLink. Então, mas eu via que eu tinha um potencial muito grande para crescer mais do que eu entregava dentro da empresa. Que algo me pressionava para empreender. Porque, assim, eu estava muito feliz, eu era um executivo muito bem remunerado, batia todas as metas, mas eu achava que eu, com todo respeito aos meus sócios lá, eu brinco com eles hoje, que eu estava só enriquecendo eles, né? E que eu precisava buscar a minha riqueza, né? E foi quando houve uma mudança de governo. A LANLink é uma empresa que vende para o mercado, para o setor privado e para o setor público, né? E, na época, o governador Eduardo Campos, falecido Eduardo Campos, ganhou a eleição aqui no estado e ele começou a criar uma reestruturação colocando pessoas diferentes para poder cuidar das operações. E, na época, o diretor de tecnologia do Tribunal de Contas do estado, foi indicado para assumir a Secretaria de Educação. E a gente fez uma pesquisa e algumas viagens para entender como era que era a realidade de escola para poder entregar conteúdo para eles, né? E aí foi quando eu tive a ideia de criar uma unidade dentro da LANLink chamada Tecnologia Educacional, porque a gente mapeou várias demandas, várias dores das secretarias, das escolas públicas, e aí a gente disse, ó, tem que ter inovação nesse negócio.
Mas não dá para ter inovação sem motivar professor. E a gente criou um primeiro projeto chamado Premiação do Professor, que a gente estimulava professores a apresentar projetos de inovação para melhorar o ensino e o aprendizado. Foi muito legal. E depois disso, Iveson, a gente criou um projeto que talvez você conheça como é de Recife, chamado Professor Conectado. Só que nesse momento eu já tinha saído da Lanlink, porque a Lanlink não quis investir no projeto de tecnologia educacional, e eu criei uma empresa, que é uma das minhas empresas, chamada Ensinar Tecnologia, que é um grande parceiro do Google no Brasil, a gente atua na América Latina toda, e fomos um dos primeiros a entrar dentro da parceria do Google quando ele veio para o Brasil. Do Google Education, tá? E hoje a gente é parceiro Google Cloud e Education também. Então, foi uma virada de chave muito grande, e foi muito engraçado, porque eu desenhei o modelo do projeto todo e apresentei ao governo do estado na época, e o projeto foi muito bonito, porque era uma chamada pública que os professores que escolhiam os seus projetos, né? E naquele momento, a gente criou uma forma de... O professor entrava dentro de uma plataforma, escolhia o computador que ele queria com base em várias informações que a gente colocou lá. Se o computador fosse ruim, estava lá, que ele era ruim. Então, o professor sabia, mesmo sem ter conhecimento tecnológico, do que ele estava comprando. E dentro do computador tinha software que a gente representava naquele momento, e foi uma virada de chave muito grande. Ali eu levei esse projeto para o Brasil todo, e foi quando eu vi o que era ser milionário, né? Então, foi minha primeira... Eu não ganhei o meu primeiro milhão, eu ganhei o meu... Eu brinco que eu ganhei primeiro meus primeiros 8 milhões e 900. Então, a gente está falando aí de 20 anos atrás. E aí, depois disso, a gente foi crescendo, a Ensinar cresceu muito, me tornei parceiro Google dentro de um processo seletivo que eles fizeram. O nosso nome já estava muito reconhecido no Brasil como parceiro que implementava projetos na área de educação. Eu comecei a acelerar startups, e uma delas muito focada com inteligência artificial, e foi aí que eu encontrei Janguier. Porque a gente começou a ganhar projetos de inovação no Ministério Público de Pernambuco. Então, ganhamos 2 projetos. E aí, Janguier viu aquele movimento, a Sandra já era minha cliente na Escola Conecta, com o Google, né, Education, então a gente já tinha lá um projeto com ela, que rodava muito bem. E ela brincava, se você sentar com o meu marido, você vai virar sócio. Eu disse, onde é que você está vendo a placa de vendas na minha empresa aqui, Sandra? Esquece isso e tal. E aí foi muito bacana, porque naquele momento, Janguier pediu para 4 pessoas fazer contato comigo, e um deles foi Rafael Figueiredo, que é um primo dele, que é muito amigo. Eu ficava perguntando, o que é que esse cara quer comigo? Um bilionário? Danado Janguier quer falar comigo. E aí, quando a gente marcou esse encontro, que foi conversar, foi muito legal, porque ele disse, Cláudio, eu queria ser sócio nessa sua empresa de inteligência artificial, porque a gente está... Ele ainda estava em Recife, não tinha ido para São Paulo ainda, porque a gente está investindo muito em inovação, e eu acredito muito nesse mercado. E falou de algumas iniciativas dele, dentre elas uma aceleração que ele tem aqui, que eu não me lembro ainda, que eu não me lembro agora, que é dentro da Unassal, daqui a pouco chego. E aí, eu falei, Janguier, deixa eu te contar uma coisa, a minha vida está perfeita, está maravilhosa. E a última coisa que eu quero na minha vida é ser funcionário de bilionário, colaborador de bilionário. Aí ele falou, bem que disseram que você era assim, meio desaforado. Aí eu falei, não, estou te dizendo porque se você tem habilidades e competências que possa somar com as minhas habilidades e competências, eu super top que a gente pense em alguma coisa, mas eu quero que você saiba que todo projeto novo que a gente vai criar, nem que eu tenha dinheiro para colocar 1% só, mas eu quero colocar esse 1%, porque para mim isso é dignidade. Eu não quero seu dinheiro, eu quero a soma da sua competência. E foi assim que nasceu a nossa amizade, a nossa parceria. Depois disso, ele entrou como sócio nessa operação, e aí surgiu a possibilidade, nesse momento, que eu comprasse 50% da operação da Pitney, que aí você deve conhecer também, né, Iveson? Então,
Foi muito interessante porque o vice-presidente da América Latina do Google tinha acabado de assumir a operação de Google Cloud para a América Latina. E é um amigo de muito tempo, e ele disse: Claudinho, eu estou precisando credenciar empresas, eu quero que você se fortaleça, que eu já conheço o seu trabalho, a gente já se conhecia desde a época da Lanlink, que ele foi diretor da Microsoft. E aí eu disse: Miltinho, eu não sei se eu tenho coragem de fazer esse investimento, mas se você está dizendo que a área de Google Cloud vai crescer muito, eu vou fazer. Era tipo assim, 200 mil por mês para você poder montar uma equipe, 2 milhões e meio no ano, né? Então, não é um negócio, não é uma brincadeira pequena para você pensar em ter retorno em algum negócio, né? E aí eu disse: mas eu estou dentro, vamos fazer acontecer. E nesse meio tempo, e aí as coisas da vida, né? Eu sempre digo de novo que você ter gratidão, e eu acho que esse negócio de gratidão é uma coisa mais de quem é mais antigo, porque essa geração mais nova tá tão difícil entender o que é isso. E aí Cris, que é da área, talvez entenda mais o que eu estou falando, né? E eu tinha ajudado um amigo a abrir uma operação deles aqui e botei eles dentro do meu escritório, uma empresa chamada Ivia, empresa grande de Fortaleza. E essa empresa foi vendida para o Wipro há 3 anos atrás por 125 milhões de reais. Esses caras tinham comprado 50% da operação da Pitney e eles tinham que vender a operação da Pitney porque tinha uma cláusula de não competição que, se eles não vendessem a Pitney, ia perder o negócio. E aí eles ofereceram, obviamente, aos sócios fundadores da Pitney, os caras foram pegos de surpresa, porque o valuation da Pitney estava razoável. E aí ele veio para mim: Claudinho, tem uma oportunidade para você e tal. Eu falei: manda o valuation. Eu falei: velho, tá muito alto e tal. Posso fazer uma contraproposta? E aí qual era a minha ideia? Eu tinha que montar uma operação para poder atender o Google Cloud, só que a Pitney me entregava muito mais, porque ela tinha um acervo técnico gigantesco que era um tiro de sniper para mim. Então, para mim, era absolutamente melhor comprar a Pitney do que investir numa operação que eu não sabia se ia dar certo ou não. Pelo menos a Pitney eu tracionava para ela crescer, né? E aí foi muito assertivo o meu tiro. Eu fiz uma proposta para eles. Na época eu não tinha o dinheiro todo, mas eu disse: ó, você aceita uma terrinha, um tijolinho, que aí a gente bota no negócio aí, esse negócio, e faz acontecer. E uma parte eu pago em dinheiro. E aí, mas não tive medo e fui para cima. E em 3 anos eu praticamente dobrei, não, mais do que dobrei o faturamento da Pitney, né? Nesse meio tempo que a gente teve um crescimento de quase 50%, Janguier entrou na operação e comprou 20% dela, né? E foi interessante porque com os 20% que Janguier entrou, os 10% que eu, porque aí cada sócio deu 10% para ele, os 10% foi maior do que o valor que eu paguei para comprar a Pitney e ainda sobrou dinheiro. Então, aquele outro pilar importante do empreendedor que quer ter sucesso é ter coragem, né? Então, lógico que você tem que mitigar o risco, porque muitas vezes você dá um passo maior do que as pernas e você termina perdendo o que você tem, né? E é difícil depois se reconstruir quando você tem um determinado patamar. Então, tem só que ter esse cuidado. Eu sou muito inquieto com empreendedorismo e, às vezes, isso mexia um pouco com o meu caixa. Então, eu estava muito bem, aí ficava inquieto, aí arrumava dor de cabeça, mas dor de cabeça boa, mas era dor de cabeça. Então, às vezes, se está muito bom, cresce o teu negócio ali, não dispersa para outros negócios, que eu acho que faz mais sentido, tá? Hoje, trazendo para a realidade, sem entrar em todas as outras operações, né? A gente tem aqui, deixa eu ver se eu consigo projetar para vocês aqui. É porque é tanta empresa, gente, que eu não lembro. Aí eu terminei jogando aqui. Deixa eu ver se eu jogo aqui num. Esse bicho, ele bota uma coisa aqui que eu não consigo ver. Deixa eu só ver se eu chego aqui. Eu tinha colocado aqui
o Instagram para mostrar minhas empresas, mas ele tem uma aba aqui em cima que eu não sei como é que tira esse danado aqui. Deixa eu ver aqui se eu... Bom. Vocês estão vendo aí, gente? Tá todo mundo dando vendo? para ver sim. Sim. Pronto, eu vou falar rapidamente das operações que a gente tem aqui, tá? A Ensinar Tecnologia, que eu falei que é o parceiro Google, a gente atua no Brasil todo e no México, com implementação de Google educacional, basicamente, e temos outras empresas, essa empresa é sócia de várias outras empresas também. A Pitang, que é uma fábrica de software. A BBChain, que é uma empresa especialista em blockchain. Inclusive, a gente ganhou o sandbox do Banco Central. Quem sabe o que é isso tem que ser muito bom para poder ser selecionado, e a gente tem uma empresa hoje que vale 150 milhões, a gente criou a Bolsa OTC, depois vocês pesquisam sobre isso aí, que na verdade é como se fosse a Bolsa do Varejo, como a Bolsa de Nova York. A gente criou a primeira Bolsa do Varejo do Brasil. Então, esse negócio está começando a entrar em operação, e tem vários bancos negociando a compra disso. Possivelmente não vai ficar com a gente vai vender. Tá? A Dream é uma empresa especialista em consultoria em Salesforce. A Sunrise é uma empresa que tem como sócio eu, Joaldo, Jânio, Janguier, Alice e Rafael. A gente investe aqui em projetos de impacto de grande escala. A Funes Cowork é onde eu concentro. Esse prédio era meu, é meu, né? E aí estava alugado para um restaurante. Eu tomei o prédio e fiz um cowork e botei todas as minhas aceleradas lá, para poder centralizar. School Guardian é um projeto que a Ensinar é sócia. Isso é muito legal. A gente tem mais de 600 escolas no Brasil. E eles têm... É o Pai Sem Fila. Isso é uma ideia que o cara teve genial, que quando o pai está a 200, 300 metros da escola, o coordenador sai com a criança, ele pega a criança e vai embora. Então, não precisa estar estacionando, descendo do carro para pegar. Então, isso é uma ideia genial, simples, mas que dá para perceber. A Quality é uma empresa de formação de mão de obra para programação. A Healthyard é uma empresa que a Pitang tem 30% e a Family Office de Janguier tem 70%, que a gente investe em projetos de inovação para a área de saúde humana e pet. O Vet for All é o primeiro aplicativo de teleatendimento do Brasil, foi criado por nós, então a gente está começando a divulgar isso bastante para o Brasil todo. Governantes do Futuro é um programa que nós criamos para prefeitos, onde a gente praticamente demonstra que o prefeito pode fazer coisa certa, usando a inovação e impactando a sociedade. Então, isso é muito legal. A gente tem criado uma consciência moral e ética bem legal nesse programa. A Brain é a empresa basicamente criada com cientistas de dados. Então, a gente tem 10 cientistas de dados nessa empresa, todos mestres e doutores. Então, essa empresa pensa tudo para fazer com que a gente não erre. Então, é muito interessante essa empresa. O Care for All é um projeto que é a mutação de um aplicativo que nós criamos na pandemia, que era o Atenda em Casa, que nós doamos para o Brasil todo, que é telemedicina para várias áreas de saúde. Então, esse produto está ficando incrível. Pequenas Causas é a Pequenas Causas que você vai lá naquele órgão para poder fazer o seu registro de alguma coisa que aconteceu com você e que você acha que tem um direito para recorrer, e você faz isso com o nosso aplicativo. Então, você entra lá no pequenascausas.app e você pode fazer isso de forma extraordinária, sem precisar sair de casa. A Vagon é o CIE digital. Você não precisa mais contratar estagiário, mandar contrato, mandar estagiário lá. Então, a gente faz isso tudo de forma digital e absolutamente prática. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês. Fora isso, tem mais umas 10 aí que a gente acelera, tá? Então, ao total, hoje a gente tem 25 operações de tecnologia. Estou tentando voltar aqui, deixa eu ver como é que eu faço. Só um minutinho.
Vocês estão me vendo aí, né, galera? Voltou, tranquilo. Pronto. Então, a gente tem hoje 25 operações, a gente está com aproximadamente 730 colaboradores nessas operações, e o ano passado a gente teve um faturamento de aproximadamente 195, 196 milhões de reais. Tá? Qual é o nosso propósito agora? Conectar mais umas 2 empresas que tenham mais ou menos esse faturamento nosso, para que a gente chegue no tamanho de 500 milhões de faturamento e fazer um IPO. Então, esse é o meu trabalho incansável que eu estou tendo esse ano aí, para a gente não só crescer o faturamento das operações, como encontrar essas empresas. A gente já está conversando com 2 aí, que está bem animada, e a gente fazer um grupo econômico e abrir um IPO, tá? Então, essa é nosso pensamento de agora. Mas eu queria dizer para vocês que o ano passado, na verdade, depois do Covid, né, muita gente falou em ressignificar a vida e tudo mais, e eu comecei a entender de onde vinha o motivo principal do meu sucesso, né? E eu comecei a perceber que o meu sucesso vinha da minha forma leve de levar a minha vida, de conduzir a minha vida, e principalmente uma capacidade fora do normal de autoestima, né? Porque eu brinco que quando eu era novo eu era liso, magro e feio, e ainda tinha uma orelha muito grande, que até dei uma corrigida nela depois de velho, fiquei até mais bonitinho, inclusive. E aí, o que eu digo para vocês é isso, gente, assim, eu comecei a entender que a felicidade era o pilar do meu sucesso, né? E que no final de tudo, convivendo com vários bilionários, com muita gente absolutamente mais rica do que eu comecei a perceber que, no final de tudo, todo mundo quer ter paz. Paz é uma palavra simples, que tem 3 letras, e que é o significado, para mim, de felicidade. Você dormir e acordar em paz é sinônimo de sucesso e felicidade. É por isso que tem tanta gente pobre que é muito mais feliz do que muita gente rica, né? Não quer dizer que riqueza não traga felicidade. Traz sim, mas também traz um monte de problema se você não sabe lidar com a riqueza, né? Então, a mensagem que eu quero passar, eu vou passar isso de forma muito rápida para a gente abrir para bater um papo aqui. Eu vi, Iveson, e isso acontece muito com as pessoas que entram no Instituto Êxito, porque vem muita gente falando em riqueza, falando em bilhão, falando em, enfim, só em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro. E eu sempre brinquei com isso, né? Porque quanto mais você vai crescendo, mais você vai convivendo com gente que tem dinheiro. E eu via que todo mundo só falava em dinheiro e não pensava em falar em resultado, em buscar uma entrega diferenciada, ao invés verdadeiramente de pensar em ganhar dinheiro, pensar em entender necessidade de mercado, dor de mercado, o que é que o teu cliente, o teu paciente, enfim, o que é o teu final aí que te gera receita, está preocupado para que você possa gastar energia com isso e, por conseguinte, você sim ter resultado financeiro absoluto, né? Eu brinco muito com isso. Se vocês me perguntarem qual é a cor da logomarca dos meus concorrentes, eu não sei. De verdade, eu não sei, tá? Eu não entro no Instagram deles, eu não sei o que eles estão fazendo, qual produto que eles estão lançando. Eu tenho uma preocupação muito grande em cuidar dos meus negócios, cuidar dos meus colaboradores e cuidar das necessidades do meu cliente. E quando não tem a necessidade, eu crio. Então, essa é a minha principal capacidade e eu acho que é por isso que eu tenho sucesso, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa busca desequilibrada pelo sucesso, né? Então, se você só está buscando dinheiro, você vai ter problema.
você vai ter problema psicológico, você vai ter problema de desequilíbrio, você vai ter problema de falta de concentração, porque eu faço muita mentoria e eu não cobro por isso que eu faço de poucas pessoas. Mas, graças a Deus, todas as que eu tenho feito, todos têm crescido. Porque é doação, né, gente? Quando é doação é diferente. Então, não tem dinheiro, né? Eu queria ter mais tempo para poder ajudar mais pessoas. Só que, como eu me entrego demais, eu termino ficando muito cansado. Então, porque a gente mexe com o psicológico das pessoas, a gente entra na família, na esposa, no marido, nos filhos, numa governança familiar. Então, isso me cansa demais, apesar de ser muito gratificante quando eu começo a enxergar os resultados que eles estão conseguindo alcançar. Mas é uma das coisas que eu falo muito, e todos eles, quando chegam para mim, eu quero ficar mais rico, eu quero ficar rico, eu quero ficar. Eu desmistifico isso deles, entro no negócio deles e a gente começa a ter uma percepção diferente. Claudinho, quais são os seus pilares de sucesso? Deus, o amor que eu tenho pela minha família e agora, principalmente, cuidar da minha saúde, né? E falando de cuidar de saúde, que eu acho que algumas dicas que vêm na frente agora, só antes de falar nesse ponto aqui, tem uma coisa que é bastante relevante aqui, gente, que é com quem a gente tá convivendo no dia a dia, tá? Seja numa relação, e aí a Cris pode me ajudar, que esse é o tema dela, numa relação amorosa, numa relação de amizade ou numa relação profissional. Se tem uma coisa que eu sou muito parecido com o Janguier, é que eu odeio coisas negativas. Eu odeio tudo que é negativo. Então, se você tem um relacionamento tóxico, ou você resolve ele para que ele deixe de ser tóxico, ou você elimine essa relação. Mas não é matar a gente não, viu? Pelo amor de Deus, tá? É eliminar a relação, tá? Vou deixar isso claro para depois ninguém tá dizendo que eu mandei eliminar aqui. Então, acaba com isso, vive e deixa a outra pessoa viver do jeito que vocês merecem. Com relação à amizade, da mesma forma, e com relação à relação profissional também, né? É uma coisa bem clichê, mas eu acho que é bem real. A gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, isso é muito real. E por isso que, infelizmente, Tiago Brunet fala uma coisa que não é porque que a gente ganha mais dinheiro que a gente deixa de conviver com pessoas que estavam lá atrás. É porque essas pessoas ficam querendo que a gente fique lá atrás com eles, e não dá, entendeu? Então, eles ficam puxando a gente para que a gente volte para as nossas origens. Mas não é só voltar para a origem para abraçar os amigos. Isso eu faço com muito prazer. Estou dentro dos grupos de WhatsApp da galera que fez parte da minha infância. Mas, infelizmente, as pessoas, a maioria delas não evoluíram. Né? Por mais que você tente ajudá-los, não tem mais jeito assim. Infelizmente, é uma realidade. Então, eu não posso também estar deixando de olhar para o que Deus definiu para a minha vida e voltar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Se desprendam de pessoas que querem que vocês se mantenham naquela raiz ali. É muito legal quando a gente se encontra e relembra todas as questões de infância, divertido demais, as loucuras que a gente fazia. Eu acho muito massa. Ponto. Tá? Então, e relação profissional, se não dá para o colaborador, se não dá para você, não mantém isso, resolve logo e vida que segue. As pessoas sempre são importantes. Eu acho que toda a base do sucesso da minha vida tem um pilar absoluto importante, que são os meus colaboradores. A Peter ganhou ano passado o GPTW, né, que é o prêmio das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Nós ganhamos o de Pernambuco como número 1 e ficamos em 37º no ranking nacional. Foi absolutamente extraordinário. Então, o que eu quero dizer para vocês é que cuidem disso, tá? Não deixem que relações pessoais e profissionais atrapalhem o pensamento de vocês, porque quando isso não está legal,
Eu, particularmente, tenho uma dificuldade muito grande de seguir se eu não estou bem numa relação pessoal, se eu não estou bem numa relação profissional. Isso realmente me incomoda demais e a gente precisa resolver isso e sempre buscar resolver da melhor forma, né? Bom, tem aí alguns pontos, depois eu compartilho essa apresentação com vocês. Definir meta realista, né, gente? Assim, eu me preocupo, sabe isso, quando você diz assim, eu quero ficar bilionário. Não estou desestimulando você, entendeu? Mas define primeiro ganhar os teus 50 milhões, porque depois disso, irmão, depois dos 100, vem muito rápido o resto, tá? Então, eu acho que esse é o ponto. Já esteve mais fácil ganhar muito dinheiro de forma lícita, né? Então, criando projetos de tecnologias, inovadores e tudo mais. Ainda tem algumas coisas aí bem interessantes, mas está muito mais difícil, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um pé no chão para não gerar frustração. Particularmente, eu não tenho, por maior faturamento que eu já tenha hoje, eu não tenho dentro de mim um desejo de ser bilionário. De verdade para vocês, tá? Se eu me tornar bilionário, é porque Deus quis e porque, obviamente, eu tenho trabalhado para isso. Talvez, se eu conseguir fazer o IPO, isso aconteça, né? Então, as pessoas sabem que eu sou empresário, eu não brinco, eu faço acontecer. Então, eu tenho uma credibilidade muito grande nas coisas que eu me dedico para poder fazer acontecer. Então, quem me conhece quer estar perto de mim porque sabe que alguma coisa boa vai sair dali. Eu acredito que quando a gente abrir um IPO, que as pessoas conhecerem quem está dentro desse balaio positivo aí, né? Como a gente chama aqui no Nordeste, eu acho que vai dar um salto positivo. Aprender com os fracassos, né? Eu já levei muita lapada, como a gente chama aqui, isso é importante. Isso cria casca, resiliência e maturidade, né? A gente precisa entender que se a gente não aprende levando pancada, não faz sentido empreender, porque o empreendedor apanha todo dia, né? Todo dia surge uma coisa diferente, uma novidade diferente, e a gente tem sempre que estar criando coisas positivas para que as coisas negativas, quando apareçam, elas não sejam relevantes. Cuidar de si mesmo, né? E aí eu queria trazer um dado importante aqui que aconteceu. Celso, vai monitorando um tempo aí, porque eu vou falando aqui, não sei nem quanto tempo eu já estou aqui, tá? Não, tranquilo. Tem Aí, ainda aí 30 minutos aí. o ano passado, eu estava no Rio de Janeiro, almoçando com uma amiga, e quando eu levantei para ir no banheiro, minha coluna travou. Eu estava num ritmo muito pesado de trabalho, comendo muito desorganizado, não estava treinando. E eu não consegui, cheguei no banheiro, ela pensou, inclusive, que eu sou muito brincalhão, que quando eu levantei eu estava fingindo que estava torto, né? E ela ficou rindo. Quando eu voltei do banheiro, que eu me encostei na parede e tentei colocar minha coluna no lugar, como se isso fosse natural acontecer, né? Quando eu vi que não aconteceu, eu falei, eu tenho um problema. Eu ouvia muitas pessoas falar de coluna que travava, eu nunca imaginei que pudesse acontecer comigo. Eu sou faixa preta de karatê, marrom de judô, e sempre fui esportista, e eu não sabia que isso podia acontecer comigo. Enfim, saí do banheiro, morrendo de vergonha, ela olhou, viu que realmente eu estava com problema, ela é do Rio de Janeiro, falou, vou te levar no quiropraxista, é isso? Bom, esse nome complexo, mas muito real e eficiente. E ela me levou num cara no Rio de Janeiro, chamado Casa da Coluna, que eu super recomendo. E aí, quando eu cheguei lá, esse cara me destruiu. Passei um dia praticamente lá tentando, uma tarde, na verdade, tentando colocar minha coluna no lugar. Quando ele viu que não conseguiu, ele falou, cara, você é novo, tá parecendo um velho, tá destruído. Esse cara, eu falei, rapaz, esse cara quer perder o nariz, não é possível que ele tá falando isso comigo, porque o braço tá bom. E aí, resultado. E aquilo me marcou bastante. E eu acho que muitas vezes, eu digo isso para todo mundo, amigo é quem diz a verdade, amigo é quem fala o que você não quer ouvir. Porque de bajulador ninguém aguenta mais, né? Então, a gente precisa realmente de pessoas que são formadoras de opinião e que digam a verdade para a gente. E aquilo me magoou bastante. E eu voltei para Recife muito abalado, assim, dizendo que eu tinha que ressignificar minha vida. E comecei um movimento muito forte, fui para a Érica Guerra, que também foi mentoranda da gente aí,
e é uma nutróloga. E Érica fez uma bateria de exames comigo. Antes dela, eu fui para 2 nutrólogos que são muito queridos, mas eu não consegui virar a chave com eles, porque ambos passaram remédio para mim. Eu não gosto de tomar remédio. Eu acho que o resultado do sucesso, quando você quer emagrecer, quando você quer transformar a sua saúde, é na sua cabeça. Se você não está preparado para isso, não é o remédio que vai resolver. Porque quando você parar de tomar o remédio, você vai voltar quem você era. Então, você está muito certo que você tem que mudar aqui, ou então não entra. E eu fui nesse caminho, e aí voltei para o Rio de Janeiro. Obviamente que não tinha tido muito resultado. Depois de 15 dias, resolvi correr na praia, cedo. Eu acordo muito cedo, eu durmo praticamente 5 horas por dia, né? E isso para mim é suficiente. Se eu dormir mais, eu acordo com dor de cabeça. Eu gosto de viver, não é que eu gosto de trabalhar, tá, gente? Eu acho que dormir, você perde tempo. Eu amo a vida, então eu gosto muito de estar vivo, de viver momentos. Então, estar acordado para mim é viver. E aí eu fui correr na praia e eu vi aqueles caras no Rio de Janeiro, meu amigo, barriguinha de tanquinho, né? Treinando de manhã na praia. Quando o cara passou correndo por mim assim, eu gordinho. Lá ele. Aí eu falei, se esse cara conseguiu, eu consigo. E coloquei como meta travar o meu abdômen. Obviamente que eu não vou ficar mostrando aquelas fotos do antes e do depois aqui para vocês. Nós vamos ter uma mentoria em Muro Alto, e aí eu vou poder dar um mergulho lá e tal. Mas eu quero dizer para vocês que é possível, está sendo possível para mim. Eu estou começando a ver a minha barriga trincar, né? E isso para mim tem sido uma surpresa muito grata. Eu estou 6 meses apenas, tá, galera? Assim, nesse ritmo. Não sou como Marcos Marques, por exemplo, que noiou geral e não come isso, não come aquilo. Então, eu como tudo que eu quero na hora que eu quero. Então, se eu quiser comer um pirão com carne, com chambari, o que a gente chama aqui, eu vou comer, tá? Não vou comer na quantidade que eu comia antes, mas vou comer. Se eu quiser tomar meu vinho, eu vou tomar, meu uísque eu vou tomar, com doce eu vou comer. Agora, tudo, obviamente, depois eu vou lá e vou queimar isso de alguma forma. Então, eu consegui. Isso foi uma meta que eu tinha e nunca, de verdade, eu não conseguia alcançar. E depois de 47 anos, eu estou conseguindo alcançar isso, dizer que sempre é possível quando a gente quer, tá? Então, eu quero agora abrir aqui para a gente conversar um pouco sobre o que vocês querem ouvir, o que é que eu posso contribuir. E, para finalizar, Cláudio, qual é a tua meta? Depois que eu abrir o IPO, se eu abrir ou não, se eu não conseguir abrir, eu vou vender algumas operações, porque realmente eu penso em ter mais 50 anos para frente de forma diferente. A minha meta realmente é ficar muito mais low profile. Eu quero ter paz, assim, mais do que o que eu já estou tendo. Não é que eu quero virar preguiçoso, né? Quem me conhece sabe que eu sou incansável. Mas eu quero fazer coisas que me dão prazer, né? Eu, recentemente, na pandemia, eu comprei muita área e entrei no mercado imobiliário e estou fazendo alguns lançamentos. E eu comecei a provocar o mercado local e, como um bom empreendedor, né, eu comprei restaurante nesse lugar que eu estou empreendendo. Então, o restaurante já é o restaurante de maior sucesso lá na região. Eu uni o pool de restaurantes, então criei grupos. Então, quem era concorrente, a gente hoje é parceiro comercial. Então, cada um divulga o que o outro está fazendo. As pessoas não entendem. Você está divulgando o seu concorrente, como é isso? Que concorrente, gente? A gente quer que as pessoas venham para o lugar que a gente está. Peguei o pessoal de loteamento, eu nunca tinha entrado nesse mercado, e disse, vocês estão fazendo errado, você tem que fazer dessa forma e tudo mais. Cara, mas você não é da área e está dizendo coisa que a gente nunca fez. Tá? Vocês têm que acreditar, ou faz ou não faz. Os caras fizeram, mudaram tudo. Então, eu acho que eu tenho esse dom divino de me aproximar das pessoas e ajudar, porque eu faço isso de coração. Eu acho que, para um menino pobre, Deus já me deu muito. E eu acho que querer mais do que o que eu já tenho, brigar por isso, talvez não seja uma coisa de Deus. Então, eu tenho deixado que Ele me guie e que, se daqui para frente tiver que acontecer, é porque tinha que acontecer. Eu não estou aqui, galera,
colocando que tudo na minha vida foi por conta de Deus, nem estou com papo religioso aqui. Eu nem gosto de usar o nome de Deus, tá? Para fazer negócio, para ganhar dinheiro. Eu não suporto isso, porque quem tem fé verdadeiramente não precisa disso, tá? Então, Deus está aqui para poder ajudar quem realmente quer ajudar. É o sentimento real de servir, né? Então, são as sementes que você planta e o que você colhe. Então, se você está plantando semente boa, claro que você vai colher muitos frutos bons. Então, eu dedico meu tempo para... Por isso que eu não cobro nas minhas mentorias. Não são muitas, mas eu tenho certeza que... Eu tenho uma que eu estou mentorando, que amanhã vai participar de um evento de Janguier, que eu tenho certeza que vai ser selecionado. Não vou dar spoiler aqui. Não é porque eu liguei para a Janguier e disse que vai, mas é porque hoje ela está preparada, antes ela não estava. Então, eu tenho certeza que vai dar certo, porque isso eu faço... Eu estava falando com ela antes de entrar aqui. Eu falei, você não precisa nem participar disso mais. Você vai participar porque você quer. Então, é por aí. Eu acho que a minha fé em Deus, ela me dá um equilíbrio. Quando alguma coisa acontece, é porque eu acho que Deus me beneficiou com isso. E quando não acontece, é porque foi livramento. Então, eu sofro, porque eu sou humano, né? As pessoas que não sofrem, que não têm medo, aí são psicopatas e se afastam desse povo, porque pessoa que não tem medo e que não assume sofrimento é porque não é normal. Então, assim, eu tenho medos, eu sofro, claro, mas eu sofro muito menos porque eu tenho fé. Eu acho que se eu não tivesse fé, eu sofreria muito mais. Então é isso, galera. Espero que tenha contribuído aí para vocês. E como eu disse, eu sou muito real. O que eu estou falando aqui é vida, é o que acontece no meu dia a dia, tá? E espero que possa ter contribuído para vocês aí. Legal. A Cris quer fazer uma pergunta, o Ricardo também, Cláudio. Tá tudo na fila aí, ó. Bora. Vai, Cris. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Tudo, meu. É um prazer sempre grande te ouvir, é inspirador, né? Ainda mais na jornada que quem está aí buscando realmente o crescimento, o desenvolvimento. E uma coisa muito interessante, que você falou muito dos negócios, falou muito do crescimento, falou muito da tua visão de vida, que é uma visão assim que eu acredito muito, eu vejo isso na realidade acontecendo. E eu sei um pouco da sua operação, que foi onde eu comecei a admirar muito o teu trabalho, que é o movimento que você faz para dentro do negócio, né? Com as pessoas, com a cultura organizacional, um direcionamento aí de um RH forte, um RH realmente aí que entrega resultado. Hoje você está com 730 colaboradores. Então, assim, para nós empresários, é muito interessante que eu vejo dois grandes problemas, que é realmente a construção de um time forte, que vai com você nesse jogo empresarial aí, nos momentos difíceis, mas nos momentos também de glória. A área comercial também, que eu acho que é um grande desenvolvimento, e o desenvolvimento de líderes, formações de novos líderes. Eu vejo esse triângulo aí que é muito importante aí dentro de uma formação de um crescimento de empresa. Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, tá? Do seu pilar, do entendimento aí como CEO do grupo, em relação à contratação, em relação à formação de novos líderes e do seu time comercial. Como que foi essa estruturação aí dentro Vamos da tua lá. empresa? Eu sempre tive operações menores, Cris, e muito rentáveis, né? Então, a Pitang, para mim, não tem sido uma experiência muito positiva, sobretudo como lidar com pessoas, né? Porque de uma hora para outra você tem uma quantidade ali de 30, 40 colaboradores e passar a ter mais de 400, né? É muita diversidade, verdadeiramente, né? E foi muito interessante para mim e foi um grande aprendizado. E aí eu digo que o empresário precisa também se permitir mudar, né? Porque eu sempre fui muito dono de todas as minhas decisões, e quando eu vim para a Pitang, eu comecei a entender que as decisões eram cooperadas, né? Então, eu comecei a entender
que o que verdadeiramente fazia as minhas empresas terem sucesso eram as pessoas, né? Porque muitas vezes a gente, claro que o papel do líder, do visionário, ele faz muita diferença. Não adianta você ter um cara que tem uma empresa muito grande, mas ele não tem visão, não é estrategista, ele não consegue crescer o seu negócio. Mas, assim, a experiência com a Pitang foi muito rica, porque eu comecei a entender quanta diversidade a gente tinha aqui. Quando eu vi Andrezinho, que é um cara que eu amo hoje, e eu tenho certeza que ele me ama também, pô, cara negro, gay, chegando para trabalhar de saia e passar no meio de todo mundo e daí, né? E assim, foi muito positivo para mim. Então, Cris, eu quero te dizer que a gente vinha vários anos tentando ganhar o GPTW e não conseguia, né? Obviamente que com todas as mudanças, o pessoal vendo os movimentos sócio novo entrando, criando coisas novas, comprando empresa nova. Então, isso cria uma motivação de dizer, poxa, eu estou numa empresa foda, né? Os caras estão evoluindo. Isso para mim é importante. Alguma coisa disso vai sair bom para mim, né? Mas o principal ponto foi quando chegou a pandemia, que a gente teve a grande ideia, que aí entra no trabalho fantástico que você desenvolve aí, Cris, que foi contratar uma assessoria com psicólogas, né? Para poder cuidar das nossas pessoas, cuidar dos nossos amigos, colaboradores, né? E a gente, os psicólogos começaram a conversar com todos os nossos colaboradores. Isso foi, assim, eu estou todo arrepiado falando com vocês aqui, porque foi maravilhoso, foi encantador, que a gente conseguiu identificar o quanto que a gente estava sendo importante para essas pessoas, o quanto que eles passaram a ter gratidão por esse gesto que a gente estava fazendo, e o quanto verdadeiramente a gente ajudou e conseguiu, inclusive, encontrar alguns problemas sérios que a gente conseguiu ajudar, né? Então, eu acho que esse foi o grande ponto, né? A gente entender que, enquanto executivos, sócios, a gente tem que se doar mais às pessoas, né? E se doando mais, eles conseguiram entender que a gente era uma empresa humanizada, que não era uma empresa capitalista, né? Gostar de dinheiro, claro que a gente gosta, a gente precisa, inclusive, para poder manter, né, essa turma toda aí, mas eu acho que esse foi o principal ponto. Existe uma dificuldade muito grande em criar novos líderes, né? As pessoas são diferentes, né, Cris? Primeira coisa que a gente aprende para criar líderes é que as pessoas não são iguais a gente. E a gente sempre, no processo de evolução, acha que não dá certo, que as pessoas não fazem, é porque todo mundo é diferente, né? Eles têm habilidades e competências que eu tenho outras que eles não têm, que eu posso entregar para eles, e por aí vai. Esse é o papel do líder, né? Então, eu digo que formar, você tem duas formas de fazer isso. Dando exemplo e treinando as pessoas para você gerar inspiração, né? E contratando assessoria para poder fazer isso. Eu lembro que quando eu entrei na Pitang, eu dei pressão na área comercial. E na pandemia, um cara que é o cara que mais vende hoje para a gente, ele disse: eu queria conversar com você. Cara, porque eu acho que você não gosta de mim. Não, eu disse, mas eu queria que essa conversa fosse pessoalmente. Eu digo, então, eu estou morando aqui no interior, você que era próximo, né? Você vem aqui tomar um café da manhã comigo. Tá bom. E ele foi. Quando ele chegou lá, Renato, é tranquilo, hoje a gente ri disso. Ele disse, eu disse, o que é que você quer? Qual o problema, Renato? Aí ele falou, eu acho que você não gosta de mim. Eu falei, é mesmo, Renato? Por que você não gosta? Por que você acha que eu não gosto de você? Velho, porque você me dá muita pressão e eu nunca levei tanta pressão assim e tal. Sabe por que eu dou muita pressão, Renato? Porque você é muito bom. E você é muito bom, pode ficar melhor. Ele falou, então é isso? Eu falei, você gosta de mim? Eu gosto muito de você. Mas veja, eu dava pressão, mas eu esqueci de dizer que ele era bom e que eu gostava dele, entendeu? Aham. Então esse foi o problema, né? Se eu desse a pressão e depois desse um beijo nele, que ele queria ganhar beijo. Então, aí depois eu entendi que eu tinha que dar beijo também, não era só pressão, né? E qual foi o outro pilar?
Você falou... Comercial, formação de novos líderes e pessoas, Então né? é isso, eu acho que eu É isso. coloquei tudo aí no mesmo bando. Espero ter respondido aí para você. Bacana, gratidão. Beleza, fala, Ricardo. Fala, Claudinho, já é? Cara, Beleza. eu não tenho nem. Não é bem uma pergunta, sabe? Mas a gente conversou lá até em São Paulo também agora, o quanto que é, existe uma corrida atrás do bilhão, digamos assim. E uma corrida atrás de milhares de seguidores, corrida do bilhão. Um negócio que você falou e que eu queria só registrar publicamente foi muito libertador, porque eu estava nessa corrida, nesse momento, lá em Muro Alto. E era quase que o último dia da mentoria e eu não tinha entendido ainda, na verdade, como é que era o jogo, que era um jogo, na verdade, era o game. E eu estava simplesmente seguindo a manada. E quando você falou que, cara, eu não tenho nem 3.000, o meu Instagram ele é fechado, é assim, assim, assim. Eu trabalho aqui nesse prédio, e aí começou, quando eu vi é em Serra Negra, é Maragogi, e todo esse contexto que é muito aqui, né? Eu sou daqui, eu também tenho Gravatá, também tenho casa em Maragogi, enfim. Para mim foi muito massa saber, e o ponto alto foi quando a gente convidou lá para palestrar no nosso evento aqui da Líder, e aí a Luana foi, e, cara, quando ela abriu, todo aquele fluxo do cuidado que vocês têm com as pessoas, não tem como um cara desse não ser gente. Então, assim, para mim, a gente tá próximo aqui, e aí vem em São Paulo, né? Mas, assim, para aqui a gente, só para parabenizar, dizer assim, que massa que tem, assim, um empresário, um empreendedor, que olha para as pessoas, que busca paz. Cara, ser bilionário pode até ser, mas é uma consequência. Então, que a grana eu vou e domino sobre o lugar que você falou, que é Serra Negra, um lugar incrível, absurdamente tranquilo. Eu acho que eu vou morar ali, viu, Ricardo? Eu também acho. De verdade, eu comprei uma área lá que eu estou preparando para fazer uma fazenda para mim e eu acho que eu vou morar lá. Eu tenho quase certeza, mas vamos ver. A gente não pode Mas se também... você está alugando lá, que eu já vi no Instagram, você pode fazer uma condição especial, porque eu sou RH da turma do êxito. Faz para todo mundo. A hora é Você já essa. coloca aqui para a gente. Na verdade, eu fiz aquele projeto do Bangalô lá, mas agora eu vou fazer Eu achei lindo. 76 flats agora lá, naquela área. Uau, incrível. Eu, É. eu até te mandei lá no Instagram para você pede Recife para me programar de ir com o mozão. Ah, por Cris, favor. eu tenho uma casa lá em Gravatá que fica a 20 minutos de Serra Negra, tá? Então, já estamos convidados. Bom, mas assim, era para Obrigado, registrar, Claudinho, Ricardo. que Assim, é muito massa isso. você sabe que a gente fala com muita gente na mentoria, né? E, obviamente, termina que algumas pessoas ficam mais próximas, e quem não fica também, a gente respeita, cada um tem suas perspectivas, né? Eu já ouvi muita coisa, porque se alguém para falar comigo, eu vou ouvir, vou entender e vou dar minha contribuição. Tem muita gente que participa da mentoria, e eu também respeito, que quer bater foto com lá, e faz parte. Eu acho massa, tudo é massa. Mas precisa entender o que realmente vai ficar, o que vai mudar a tua vida depois, porque vocês pagam muito caro por isso, né? E realmente tem que ter um resultado, porque senão não faz sentido, né? Para ninguém, entendeu? Então, eu acho que esse é o mais importante. E Não aí, sei se pessoal, alguém mais está alguém quer habilitado aí, mas perguntar? eu posso. Hein, Celso? Você me autoriza a fazer uma pergunta? Opa, fica à vontade. Tem que pedir, viu, Cláudio? Não é pedir Quem a é você, que eu não estou vendo tem que aí? pedir ao Celso, senão o Celso vai lá e É o multa a Iveson. gente. Fala, meu querido. Ô, Cláudio, primeiro é agradecer pela a palestra, né? Não foi nem a palestra, né? Ensinamento de vida. E eu me identifiquei até bastante com todo esse cenário aí que você colocou, que a história realmente é um pouco até muito bem parecida aí com o que você viveu e vive, né? Mas aí o que me chamou também a atenção nesse ponto foi em toda a trajetória que você trouxe aqui para a gente de vida, eu vi uma coisa aí que eu gostaria de saber, né? Que foi o network. Quando você colocou lá na questão, você tinha
já tinha o network, você tinha as amizades, isso é fato, né? Aí são amigos que muitas das vezes são mais chegados que irmãos. Então, você falou lá do cara do Google, você falou, não deixa de ser relacionamento com pessoas também, né? Do pessoal que era o rapaz lá que era da Microsoft, que depois foi para o Google, e depois sempre teve um network aí perto para também estar lhe ajudando nesse cenário, nessa caminhada, né? Na caminhada. Eu acho que Deus vai permitindo que a gente se conecte com pessoas, e a gente sabe que pessoas boas sempre nos levam também para outro degrau, né? Ou para outro nível. E aí eu gostaria de entender um pouco aí nesse cenário. Mas, Quantos por cento excelente de pergunta. network Você me fez voltar lá atrás, viu? Isso na minha vida. Viu? É porque quando você falou aí, as empresas aqui que você falou todas, eu já conhecia também, né? E aí você veio de COBOL, de rapaz, a gente está ali na mesma faixa etária. Presidente me ligando aqui, só um minutinho. Viu? Presidente, eu não posso lhe atender agora, porque eu estou no meio da minha mentoria aqui, mas depois eu retorno a ligação, viu? Esse no homem de moral, viu, Celso? Tchau. Celso, Deus me livre fazer um negócio desse com o presidente. Esse tem moral, hein? Ele ficou rindo do outro lado. Essa é a minha... Quem me conhece sabe que eu sou brincalhão com o Janguier. No dia que ele disser, eu não quero mais, eu digo, então não tem negócio contigo. Senão não dá certo não, isso aí. Mas o que... Vamos lá, Ives. Primeiro, com relação aos fabricantes. O cara dizia, estou chegando tal dia para visitar alguns clientes com você. Cara, manda o teu voo, que eu vou te pegar no aeroporto. Não precisa, que eu vou primeiro no hotel, vou pegar você no aeroporto, vou deixar você no hotel, você fica o tempo que quiser lá, eu lhe espero, depois a gente sai. Sempre foi esse cara, sempre servi muito, tá? Então, um outro ponto, os caras me pediam alguma coisa, eu sempre entregava mais. Então, eles me viam como cara de alta performance. Então, por exemplo, o Milton, que é um grande amigo, que hoje é o VP do Google, quando ele era da Microsoft, ele abriu a segunda operação da Microsoft no Brasil. A primeira foi em São Paulo e a segunda foi aqui em Recife. E eu arrumei empregada para esse cara, lugar onde ele morar e tudo mais. E, obviamente, ele estava sozinho aqui, a gente dava todo o suporte necessário que ele precisava para poder avançar. Quase que eu ia trabalhar no Microsoft, inclusive, nesse período. Então, eu sempre fui um cara de servir, tá? Isso. E com relação a crescer o network, o meu principal patrimônio são os meus clientes. Em tudo que eu já fiz na minha vida. E eu criava coisas que não existiam. Por exemplo, eu criei o primeiro clube do vinho em Pernambuco. Então, e coincidentemente, era aqui nessa região do Porto Digital, né? A Pitang fica aqui, eu estou agora aqui, no prédio do Porto Digital, onde eu tenho uma vista de 360 graus aqui de Recife. Então, eu vejo o Rio Capibaribe e vejo o oceano, né? Então, foi muito interessante, porque eu comecei a criar cultura de vinho quando as pessoas não conheciam vinho, nem eu. Certo? E o pernambucano é mais chegado ao uísque ou à cachaça. Estamos de tudo um pouquinho. Mas vamos lá. Então, assim, foi muito importante isso aí, porque quando eu criei o Clube do Vinho, todo mundo queria participar. Era a terça do vinho. O negócio ficou tão bom que até os concorrentes chegavam e diziam, meu amigo, você é cara de pau, né? Porque eu estou pagando o vinho, trouxe meus clientes e você vem aqui. Não, Claudinho, eu racho com você. Você quer o meu evento. Tá certo. Então, eu acho que é isso, tá? É você criar formas de conectar pessoas, sendo sempre honesto, correto, que aí todo mundo vai começar a entender que você é um cara que as pessoas querem ter perto. Então, acho que esse é o caminho. Não sei se eu te respondi aí. Não, respondeu sim. Era exatamente esse cenário que eu vi. Hoje, na verdade, eu acho que a gente teve uma experiência com o Roberto lá na palestra presencial, onde ele disse assim, essa turma é muito quietinha, né? Pense em bons alunos, precisam ser agitados. Né? E o que eu vejo agora, pegando de tudo que a gente já viu, também está vivenciando, isso me fez remeter exatamente a esse cenário, né? Porque eu tive a oportunidade de conhecer alguns lá presencialmente, mas depois eu vejo agora o quanto a gente ainda, né, é tímido, né? Ou não se dá, porque dentro da nossa turma, a maioria não sabe o que é que o outro faz. Imagine num cenário lá externo, né? Onde a gente pode trocar realmente algumas figurinhas.
E eu estava olhando assim, exatamente, que sempre se diz assim, né, que 85% dos nossos negócios está dentro do nosso network, vai estar dentro da nossa rede de contatos, né? E eu vejo como isso se torna importante, por quê? Porque eu tenho algumas travas, realmente. Eu também vim lá do sertão de Alagoas, né, uma cidade chamada Santana do Ipanema, né? Deus me permitiu chegar até aqui, não sou merecedor do que tenho, né, mas é meu, literalmente, isso aí também vem, mas não tenho vergonha também de expressar isso, né? Eu acho que eu tenho 3 pilares na minha vida: primeiro, Deus; segundo, minha família; e terceira, aí vem as outras coisas que a gente tem que fazer em prol do segundo ponto, né? Porque eu acho que na minha vida tudo que eu construo fica realmente para as pessoas que estão ali ao meu redor, né? E aí eu peguei essa coisa que você falou bastante, eu digo que gostaria de entender esse network, né? Ou Não, a forma mais. fica à vontade aí, tá? Isso, assim, a gente obviamente tem um tempo aqui, mas a hora que você precisar conversar comigo, meu telefone fica à disposição, eu atendo todo mundo, tá? Vou lhe Sem ligar problema nenhum. hoje, 3 horas da manhã, só para saber se você está dormindo. Já Cara, que só dão 5 horas. tem um negócio que eu vou te dizer, o meu telefone não desliga, porque o meu pai é muito treloso, então ele gosta da noite, certo? E minha mãe já teve alguns problemas sérios de saúde, então, por conta dos dois, o meu telefone é 24 horas ligado. Eu não desligo meu telefone. Mas obrigado aí pela disposição, Cláudio. Com certeza eu vou lhe procurar, não tenha Certeza, dúvida amigo. disso. Aí Principalmente você está com aqui, a essa gente vai tomar um figurinha. café, com certeza. Eu quero entender o teu negócio depois. Fechou, meu irmão. Um abraço. Agora, uma coisa que eu fiz, viu, Celso? Eu pedi antes que o pessoal mandasse para mim uma lista de todas as pessoas que estão participando do Mentor, porque eu queria entender quais eram os negócios, até para ver se fazia sentido a minha fala aqui, entendeu? Eu acho que é Sim. fundamental você entender o que cada um faz, né? Foi importante Sim. para mim. A Érica te enviou, né? A lista. Foi, enviou. É um grupo bem eclético aí. Sim. Vamos lá. Mais alguém? Eu mais não, porque senão o Celso me desconecta. Celso é brabo. Você Que conhece o isso, Celso que pessoalmente, isso? é brabo demais, misericórdia. Entendeu? Lá no evento presencial, com esses 5 minutos que você deu para a gente, ele não dava, não. Ele dizia 3 minutos, para você ir lá no banheiro e voltar. Ou então vai direto, exatamente. Vai direto. Mas que bom, Não, gente. fica à vontade aí. Oi, Cláudio. Haroldo, gostou, Haroldo? Eu Tá gostei, eu queria aí. falar um pouquinho, aí eu escutei um oi, Cláudio, aí eu falei, meu Deus, não é minha vez, Não então. sei quem falou aí. Ô, Tiago, Foi eu. Mas pode vamos falar, lá. Haroldo. Depois eu falo. Então tá bom. Não, assim, é mais até para contribuir muito rapidamente com o que foi dito aqui já, não é? É um pouco mais do mesmo e não traria grandes coisas diferentes, não. Mas eu tenho um grande amigo que ele fez história até em conteúdo digital. É um cara que ele foi sócio lá da XP, depois ele saiu por uma convicção e ele foi empreender, ele foi para a Infomoney, um dos cofundadores, depois cofundou a Start, e até então, depois ele ainda sentiu mover uma coisa diferente, assim, ele falou, cara, quero fazer conteúdo digital, e fez um negócio, de fato, fora de série, que foi o canal Fora de Série. E nesse canal Fora de Série, ele entrevistou muita gente de peso pra caramba, chegou até a entrevistar o Pelé, Xuxa e Marcos Pontes, e um monte de gente assim, de calibre, Maurício de Souza. E aí, pô, como ele é um dos meus melhores amigos, eu falei, cara, me ensina um pouquinho desse segredo aí, desse networking, né? Para mim, foi uma grande referência. Ele me olhou com uma cara de reprovação que eu quase que não entro debaixo da mesa, para ser sincero, sabe? E basicamente ele quis dizer, Haroldo, não tem nada, não tem segredo, não tem cartilha, não tem 3 passos para você cumprir, não tem nada de absolutamente relevante para se fazer networking. Basta fazer, basta ir. Basta ter cara de pau. Então, ele quis dizer para mim, mais ou menos, que é o contrário. Quem faz mais networking, às vezes, não é o que tem mais alguma coisa, é o que tem menos alguma coisa, é o que tem menos inibição, o que tem menos vergonha, menos preocupação de ficar cheio de dedo, qual é a melhor forma, qual é o melhor momento, sabe? Isso, de certa forma, me inspirou bastante. Eu acho que a gente não tem que ficar preocupado. E eu acho que foi na linha um pouco do que o Shinyashiki falou também, né, naquele nosso último encontro que foi dito aqui. Falou, vocês parem de ficar pensando em ser bons alunos, em ser uns caras tudo coxinha, tudo certinho, né? Tem um monte de mentor que está saindo aqui, está indo embora, vocês não estão indo lá abordar, tá tudo errado esse negócio. Então, realmente, eu acho que talvez a expressão um pouco mais de vida, um pouco menos de método, um pouco menos de jeito, um pouco menos de solenidade, um pouco mais de valor, de importância, de vontade, eu acho que isso é segredo realmente para conseguir o melhor, né?
Assim Sim. foi em quase tudo na minha vida. E acho que se repete também em relação ao network, que foi dito aqui. E Maravilha. parabéns e obrigado, viu, querido? Assim, contribuiu Sim. demais. A gente fica extremamente honrado, realmente, de receber pessoas desse calibre aqui para dividir com a gente. Viu? Obrigado mesmo. Obrigado, digo eu, por ter vocês aqui na nossa mentoria. A gente precisa de vocês, na verdade, para o Instituto se sustentar, né? É loucura. Mas vamos lá. Valeu, Haroldo. Quem foi que falou aí? Ah, foi o Tiago. Tiago, né? Fala, Tiago. Tiagão. Opa, Cláudio, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, amigo. Maravilha aí sua apresentação. Você falou da Alan Link, para quem não conhece, eu fico aqui em Fortaleza. E tudo que você falou é verdade, né? É uma empresa que eu lembro quando eu fazia faculdade, meus amigos de TI, eu não sou da TI, mas alguns amigos de TI tinham um sonho de trabalhar na Alan Link, e era exatamente isso que você falou, em escola. Então, não conhecia a tua história, fiquei aqui encantado. Obrigado. E é isso, só dar os parabéns. Quando você encontrar os meus ex-sócios, que são meus Cristina. irmãos, que é o Charles, o Alexandre, a Cristina, pode falar no meu nome que, assim, eu tenho uma gratidão. Inclusive, a última vez que eu estive em Fortaleza, eu fui lá visitar o Charles. E, assim, sabe aquelas pessoas que o que pedir, eu faço. Então, realmente, eu tenho muita gratidão por eles. Só para você ter uma ideia, Alan Link hoje deve estar no patamar de 580 milhões de faturamento. Ele já faz um IPO sozinho hoje. É só que eu disse para ele, eu falei, tá dando bobeira. Tem que correr com isso aí. Entendeu? Então, mas não posso ensinar os meus professores, né? Mas é isso aí. Você que é do Sebrae, não? Que a gente conversou lá? CDL. CDL, né? Isso. Tá, depois eu quero conversar contigo, tá, Tiago? Tem umas Tá coisas jóia. Tá jóia. interessantes para a gente fazer. Obrigado pelo Vou dar os elogio. parabéns aí, que foi fantástico. E também rever alguns amigos que fizemos ali, né? O Jorge, o Ivlisson. Aprendi, Ivlisson. Eu tenho um funcionário aqui que é Kivson, eu te falei. Deve ser parente. Esse É. você tem que me apresentar. E é Esse de você tem que Recife. Rapaz, eu fico feliz quando eu encontro umas crianças com o nome desse. E ele ainda é de Recife, Cláudio. Kiverson, não, meu pai não é aqui, não. É parente, não. Já pensou Ivlisson Kiverson? Não. Tiago, vamos trocar, vamos mudar de assunto. Mais Foi alguém aí, fantástico. não? Segunda-feira passada foi fantástico, foi maravilhoso. Eu fiquei encantado. Mais um colega aí, o Ricardo, o Celso, né? A Cristiane, eu acho que eu não encontrei. Se foi, desculpa, Cristiane e o Haroldo. E o Renan. Isso. O resto aqui eu não estou vendo o rosto. Mas tá jóia, pessoal. Só dar os parabéns aí, Cláudio. Obrigado, Tiagão. Mais alguém, gente, para perguntar? Não sei isso não, senão o Celso vai expulsar a gente. Eu já disse que durmo 5 horas, né? Então, tô de boa aqui. Tá de boa, né? É outra coincidência, viu, Celso? Ô, Cláudio, outra coincidência, cara. Eu costumo também dizer a mesma coisa que você falou, assim, eu não tenho problema de insônia, não tem nada. Se for para dormir, eu durmo super bem. O problema é que, assim, parece que é um desperdício de tempo danado, né? É. Eu acho. Também tenho essa mesma sensação. Os meus colaboradores acham que eu não durmo. Meu irmão, o cara manda mensagem de 1 da manhã, depois de 6 está mandando de novo. É isso aí, dorme, é o que acontece aqui. Eu gosto de ficar até tarde, então terminou aqui, por exemplo. Possivelmente vou assistir um pedaço de alguma série, alguma coisa assim com conteúdo. Para dar sono, né? Eu acordo Para dar sono, né, Haroldo? Para aproveitar um pouco a vida, sabe? Eu tenho telescópio, às vezes, quando eu vou ver 3 da manhã, eu tô lá vendo Júpiter. Seu negócio qual é mesmo, Haroldo? Eu sou advogado, né? Eu tenho um escritório de advocacia. Eu digo que eu sou empresário do ramo da advocacia. Advogar mesmo é algo que eu tenho feito, já não tenho feito há algum tempo, né? Legal. A não ser relações governamentais, essas coisas. Só que eu acordo 4h50 para pedalar. Então faz a conta do negócio. É um monstro. Não faz bem isso, não. Eu gostei do relógio dele, 4h50, viu? 4h50. horas, 4h50. Mas sabe o que acontece, Edson? Se começar a fazer live, vai ser ritual. 4h57. Tem que estar quebrado, tem que estar quebrado. É bem isso. O Haroldo não vai preciso, perder a assim, corrida do Janguier lá em Muro Alto, que é 6 da manhã todo dia. Eu perco todas. Eu só Sabe por que eu consegui na perco? primeira. Eu digo a ele, você não vem para nenhuma caminhada minha. Primeiro que sua perna dá 3 da minha.
que eu tenho que correr, não posso caminhar. E segundo, Jangueiro, que eu fico cuidando dos mentorandos, tomando cachaça com À os noite, né? À noite. E aí, como é que eu consigo no outro dia de 6 da manhã? Né? Enfim. Mas, Mas, gente, obrigado aí. Tem mais alguém que queira falar? Tudo bem? Joia, então. Tudo bem, meu jovem, tudo bem. Então tá joia. Sim, Celso, claro, tá tudo certo aí? encerrado, Foi bom? entendeu? Gostou? Nossa, meu, excelente, show de bola, né, Claudio? Só agradecer mesmo aí você aí pela mentoria. Acho que todo mundo adorou. Que bom, velho. Isso aqui é mundo real, tá, galera? Não tem conversa palavras. fiada, Muito então bom, eu muito gosto bom. de falar o que é verdade. Então, tudo que eu falo tem comprovação, todos os nossos números têm DRE. Então, é isso aí. Não dá para estar criando ilusão aqui, porque a gente tem que falar a verdade e tem que passar informação que possa ajudar vocês, verdadeiramente. Tá bom? Valeu demais. Beijo no coração, Deus abençoe todos. Vamos embora. Vamos para cima. Bora. Bem, a nós Boa todos. noite. Abraço pessoal. forte. Obrigado, Claudio. Obrigado Gente, mesmo. abração. Tudo de bom. Obrigado. Até mais. Pessoal, Tchau, gente. Uma segunda-feira ótima estamos semana. juntos, hein? Segunda-feira Segunda? novamente. As próximas datas presenciais, vocês lembram, né? 17 Ó a de foto aí, julho. ó a foto aí, né, Celso? Faz uma foto aí com a galera. Opa, pera aí. Celso tá brilhando aí com a tecnologia. Bateu, Celso? Peraí. Eu vou te chamar. Ó, se ele não fez, eu fiz. Alguém pode dar um print aí pro Celso, por favor? Eu já dei, faz tempo. Bro, Pronto. manda no grupo. Como diz Janguier, seja obstinado que dá. Deixa eu colocar aqui na... Abraço. Peraí, Valeu agora demais, eu gente. bati. Um abração. Gratidão, todo mundo. Tchau, tchau. Mas tá bom, gente. Obrigado. Então, beleza, pessoal. Ó, 17 de julho, 14 e 15 de agosto, né? Que vocês sabem que é a apresentação lá do negócio. E depois setembro, Muro Alto. E segunda-feira estamos juntos novamente. Não esqueçam aí do link aí da pesquisa aí, que é importante pra gente. Beleza? Tiago, Valeu depois eu demais. te chamo lá no grupo, tá? Uma ótima Tô semana indo para vocês. para Fortaleza, quero te encontrar. Até mais. Bora. Boa noite. Tudo de bom, galera. Eu tô aqui. Valeu. Tchau, Abraço. gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.